Olá pessoal, iniciando aí o nosso quarto e último vídeo sobre o tema diarreia, agora curando a diarreia. Agora é importante que a gente compreenda que é um mecanismo natural de defesa, né? É uma relação entre o parasita e o hospedeiro. De um lado, o parasita quer ser eliminado do hospedeiro para alcançar outros territórios e o hospedeiro, no caso, quer eliminar o parasita. O detalhe da diarreia é a questão da desidratação. Esse é o foco maior que nós já discutimos quando nós falamos das manifestações clínicas, mas nós voltaremos a abordar durante esse vídeo. Bate-papo esse realizado pelo seu colega farmacêutico, Prof. Edson Luiz de Oliveira. Material que vai ficar disponível lá no nosso canal no YouTube, exatamente aí no nosso canal no YouTube, canal Vision Pharma, com informações relativas à fisiologia, fisiopatologia, farmacologia, farmacoterapia, química medicinal. Assista o vídeo até o final, dê o seu joinha, deixe os seus comentários, divulgue o canal e inscreva-se no canal também. Se você não está inscrito, inscreva-se no canal para que você receba as notificações. Vale lembrar também que você pode nos seguir pelas redes sociais, isso mesmo, pelo nosso Instagram, o Instagram do Vision Pharma, ou ainda através do nosso site www.visionpharma.com.br. Mas, seguindo aí a nossa vinheta, conheça um novo jeito de estudar, Vision Pharma. Mas vamos lá, curando a diarreia. Prof, o que é que nós precisamos saber? Primeiro, antibiótico só em condições especiais, ok? Nós vamos abordar esse ponto com vocês. Então, lembrar sempre, antibióticos, prescrição médica e só em condições muito especiais. Primeiro aspecto importante que está relacionado à condição da terapêutica é que a condição de diarreia aguda, ela é autolimitada. Veja, olha, nós vamos agora falar sobre perda de água, de líquidos e eletrólitos, e essa condição de perda de líquidos e eletrólitos pode levar a um quadro de desidratação. Então, a reposição em relação à utilização de eletrólitos faz com que haja uma prevenção da desidratação e uma restauração da volemia. Volemia é, portanto, o volume de sangue circulante. Pontos que devem ser lembrados. Ingestão de líquidos deve ser mantida, hidratação oral deve ser mantida, se o paciente não tiver náuseas e vômitos. Outro ponto importante é manter a reposição hidroeletrolítica com soro, sopa, caldo, sucos de fruta, tudo natural. Não utilizar, veja bem, não utilizar esses repositores hidroeletrolíticos, por quê? Encontrados aí para atletas, porque tem dois pequenos poréns. O primeiro, pode estar faltando algum eletrólito importante na composição e alguns têm hiperosmolaridade, ou seja, maior concentração do que a concentração ideal. E o resultado disso é que pode agravar o quadro diarreico. Outro dado importante que deve ser evitado, esses sucos enlatados, que eles são hiperosmóticos, ou seja, eles são muito concentrados em termos de eletrólito. Então tem concentrações maiores de eletrólito, sódio, potássio, cloreto, magnésio, enfim. É importante lembrar então que é para manter a hidratação do paciente através do soro. Nós vamos falar do soro de reposição oral, mas também vamos mencionar a reposição endovenosa em condições mais críticas, mais severas. Vamos lá mais um pouquinho, vamos falar dessa terapêutica, começando assim. Primeiro ponto importante, né? Solução de reidratação, tá? Para manutenção da osmolaridade. Outro ponto importante, né? É fundamental que essa osmolaridade ela seja mantida para evitar o agravamento do quadro de desidratação e em situações mais especiais, a necessidade da utilização de soro por via intravenosa, tá? Então, nesse caso, é utilizado o Ringer lactato ou soro fisiológico 0,9%. Outro ponto importante é o cálculo que é feito, né, para a reposição endovenosa. Se o organismo tem entre 0 e 10 quilogramas, vai ser administrado em 24 horas 100 ml para cada quilograma corporal. Se o organismo tiver entre 10 e 20 quilogramas, então serão 1000 ml mais
50 ml para cada quilograma que superar 10 quilogramas, dentro do prazo de 24 horas. E se tiver mais do que 20 quilogramas, 1.500 ml, mais 20 ml para cada quilograma que suplantar 20 quilogramas. Então é assim que é feito o cálculo para a reposição de fluidos nos nossos pacientes. Outro ponto importante, ainda no que refere-se à condição da terapêutica, é lembrar assim, primeiro aspecto, não há necessidade de jejum, ok? Segundo ponto importante, alimentos leves, amidos, cereais, batata, arroz, trigo, aveia, cozidos com sal, pequena quantidade, biscoito, banana, iogurte, sopas leves, vegetais cozidos. À medida que há um aumento da consistência das fezes, aí a dieta pode voltar ao padrão normal. Perguntas que são sempre importantes. Reposição hidroeletrolítica, nós vamos falar do soro. Segundo ponto importante, medicamentos, se necessário. Vale lembrar isso, se necessário. Porque não é toda hora que necessita de medicamentos e nem sempre é interessante utilizar medicamento porque pode agravar o quadro do paciente. Por exemplo, o uso de loperamida, ele pode provocar um evento que é um ressecamento das fezes. E esse ressecamento das fezes pode fazer com que o agente causal passe para a corrente circulatória. Então, é ideal manter o fluxo, mas em algumas situações especiais vai ser utilizado medicamento suporte, febre ou dor, dipirona ou paracetamol, náusea ou vômito, opção clínica é a metoclopramida e dor abdominal, butilbrometo de escopolamina, o famoso Buscopan. Pergunta importante que é, e os medicamentos antidiarreicos? Fica aí em aberto, Temos alguns representantes, o subsalilato de bismuto, nós falaremos sobre ele, a loperamida, a racicadotrila e também os adsorventes que são questionados, caulina e pectina. Probióticos é muito bem-vindo, nós falaremos sobre eles também, muito utilizado em pediatria. A pergunta é, alerta geral, e o antibiótico? Galera, o antibiótico tem valor limitado, porque a maioria dos casos de diarreia aguda representa uma condição autolimitada. Então, não há necessidade do emprego de antibióticos, ok? A não ser que haja efetivamente um caso clínico, comprovadamente, de um micro-organismo que seja uma bactéria. Se nós falarmos dos agentes antidiarreicos, vamos falar um pouquinho deles, mas antes vamos falar da reposição, O soro é feita a reposição para manter o equilíbrio osmótico. A pergunta sempre é, por que vai sódio com sacarose, que é um disacarídeo de glicose mais frutose? É porque o transporte para dentro das células intestinais, dos enterócitos, é feito um cotransporte, o sódio é transportado junto com a glicose. Então, aquela sacarose que foi, no caso do soro caseiro, aquela sacarose, ela vai ser digerida em glicose mais frutose e vai haver a absorção do sódio. E a absorção do sódio acaba trazendo água consigo e vai mantendo o equilíbrio osmótico, água, sódio, glicose, mantendo as condições orgânicas. Agora, em algumas condições é feito a adição de potássio para evitar a hipocalemia ou a adição de citrato para corrigir a chamada acidose metabólica. Isso no que refere-se à reidratação oral. Ela é muito importante, nós falaremos mais um pouco sobre ela. Agora, essa reidratação ela é baseada na presença da solução padrão da OMS, que tem 90 miliequivalentes por litro de sódio, 20 de potássio, 80 de cloreto e 30 de citrato mais glicose. Percebam que nós temos várias marcas comerciais, Hidrafix, Pedialyte, Reidrate, e eles apresentam valores, valores diferentes. Então, nós temos aí o Hidrafix 90, o Pedialyte 45. Perceba que esse número que acompanha a marca comercial é a quantidade de sódio presente, tá?
o Pedialyte 90, porque tem 90 miliequivalentes de sódio, e o Reidrate 50, porque tem 50 miliequivalentes. Então, de acordo com o nível, o grau de desidratação, para reposição oral, você vai utilizando valores diferentes de sódio, acompanhado, obviamente, de um equilíbrio de potássio, de um equilíbrio de cloreto, citrato e também glicose. Lembrando que a glicose ela é cotransportada com o sódio. Muito bem. Outro ponto importante, que é fundamental lembrarmos, dentro do contexto da terapêutica, é falarmos de algumas indicações e algumas prescrições, melhor dizendo, né? O subsalicilato de bismuto é utilizado em pacientes que apresentam vômito, diarreia aguda infecciosa. Seu mecanismo de ação consiste na estimulação da reabsorção de sódio e água, e ele também se liga às enterotoxinas e tem uma ação antibacteriana direta, né? É para ser utilizado 30 ml de solução ou 2 comprimidos a cada 30 minutos, tendo no máximo 8 doses diárias. A loperamida é um opioide sintético, tem ação em relação aos receptores opioides periféricos, é utilizado no tratamento da diarreia aguda, é muito questionado nesse sentido, porque pode promover, né, um processo de agravamento do quadro diarreico, no sentido de reduzir o trânsito intestinal, e com isso o agente infeccioso, se estiver envolvido, alcançar a corrente circulatória, né? Não deve ser usado em pacientes que tenham diarreia inflamatória, ok? Só no caso da diarreia secretória, não é usado em diarreia inflamatória, e não deve ser usado em pacientes idosos, porque há risco da ocorrência de megacólon tóxico. A racecadotrila, ela inibe uma enzima chamada encefalinase, e nesse caso, ela reduz a degradação das encefalinas e reduz a hipersecreção de água e eletrólitos para o lume intestinal, reduzindo, portanto, o quadro diarreico. E os adsorventes, a literatura médica coloca que a utilização do caulin, da pectina, não tem grandes benefícios no quadro da diarreia aguda. Então, o importante é fazer a reposição de soro, medicamentos só se forem em condições muito especiais e sempre sob orientação clínica, acompanhando aí a prescrição médica. Vale lembrar que nós temos também dentro da terapêutica o uso dos probióticos. Aí sim, aí nós já temos um outro território, que é um território que tem resultados muito interessantes, né? Para crianças, a utilização do Lactobacillus acidófilos, né? Uma cápsula ao dia com a concentração na qual nós temos 10 a 9 UFC, cápsulas de 200 milhões, 1 a 2 cápsulas 3 vezes ao dia. Nós temos também o sachê granulado e os flaconetes, que pode ser usado de 1 a 2 flaconetes 3 vezes ao dia. Uma outra opção é o Saccharomyces boulardii, que tem cápsula e pó oral, e nós observamos que a utilização dos probióticos melhora bem o quadro geral da diarreia aguda em criança. Um outro ponto importante em relação à utilização dos probióticos, dá uma olhadinha nessa tabela, são as diferentes espécies e as suas aplicações. Por exemplo, o Lactobacillus casei é utilizado na prevenção da diarreia associada ao uso de antibióticos em adultos. É bom lembrar disso também. No caso também da prevenção da diarreia ocasionada por Clostridium difficile, é utilizado como terapia adjuvante na erradicação de Helicobacter pylori, a bactéria gram-negativa relacionada com o ambiente gástrico, e favorece o crescimento, a multiplicação do Lactobacillus acidófilos. O Lactobacillus acidófilos é utilizado para a prevenção da enterocolite necrosante em lactante, também é utilizado na prevenção da diarreia por Clostridium difficile, prevenção da diarreia associada a antibióticos em adultos, e tem uma particularidade que é produzir a enzima lactase, com isso favorece a digestão da lactose. O Lactobacillus rhamnosus, ele está relacionado com o tratamento da diarreia aguda infecciosa em crianças. Muito importante lembrarmos disso. Também prevenção da diarreia associada a antibióticos em crianças. Pode ser usado na prevenção de diarreia associada a antibióticos em adultos. É terapia adjuvante para erradicação de H. pylori. E nós temos o bifidobactério, prevenção de enterocolite e também prevenção da diarreia
por Clostridium difficile em adultos. Então, algumas das espécies de probióticos e os seus empregos, sempre observando que a utilização associada à reposição de soro é um manejo importante em relação à condição de diarreia aguda. Lembrando que, se há agravamento, inquestionavelmente, há necessidade do encaminhamento para atendimento médico e muitas vezes até internamento em ambiente hospitalar para fazer a reposição com soro via intravenosa. Agora chegamos a um ponto que é sempre questionado, a questão dos antibióticos. Então, quando nós comprovamos que a infecção é de natureza bacteriana, e não é a maioria dos casos, existem algumas regras de emprego de antibióticos. No caso de Campylobacter, primeira escolha, eritromicina, mas podem ser usadas duas quinolonas, nor e cipro, mas o cipro é a primeira escolha. No caso da condição de diarreia apenas por Clostridium difficile, metronidazol, primeira opção, vanco, segunda opção. Se nós temos um quadro de colite pseudomembranosa, metro e vanco, agora observem que há uma modificação em relação só à vancomicina, tá? Ao invés de ser 125 miligramas via oral, para erradicar, para eliminar a bactéria no intestino, né? É feito por sonda, essa é a particularidade. E. coli, sulfametoxazol mais trimetoprima e também norfloxacino e cipro. Salmonella, sulfametoxazol mais trimetoprima, norfloxacino, cipro, pode ser usado ceftriaxona injetável. E também nós temos a utilização de outros antibacterianos em condições como Shigella, sulfametoxazol mais trimetoprima, norfloxacino, cipro e ceftriaxona, Vibrio cholerae, aí entra tetraciclina, doxiciclina e até cloranfenicol, entamoeba histolítica, utilização de metronidazol e tinidazol, e no caso da Giardia lamblia, a utilização do metronidazol e do tinidazol. Então, esses são os principais pontos relacionados à terapêutica da diarreia aguda. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos. Curtam o nosso vídeo, deixem os seus comentários. Vamos aos bate-papos que nós temos. Forte abraço e até a nossa próxima videoaula.